Vladimir Putin acredita que todo desafio que a Rússia enfrenta na guerra da Ucrânia tem uma solução simples: mandar mais soldados. Desde o início da invasão, Vladimir Putin teve vantagem numérica sobre a Ucrânia e a usou para desgastar as tropas e enfraquecer as defesas ucranianas. Sobre as altas baixas da Rússia, que o Ministério das Finanças da Ucrânia diz já terem passado de 118 milhões de soldados, contudo, essas perdas podem não ser o maior desafio de mão de obra de Vladimir Putin, pois 3 outros problemas surgiram. O exército russo enfrenta grandes problemas com seus soldados, que devem piorar quando retornarem para casa. O primeiro problema vai enfurecer Vladimir Putin. Os soldados, dos quais ele espera lealdade inabalável, estão ativamente tentando evitar o serviço militar. No dia 10 de dezembro, a UNN publicou um relatório no qual revelou que membros do grupo partidário Artesh, que atua na Rússia e na Ucrânia, ocupada para apoiar a Ucrânia, haviam descoberto algo suspeito acontecendo em um hospital militar em Kherson. Especificamente, esse hospital havia recebido um grande número de soldados, todos da 205ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados da Rússia. Todas as tropas disseram ter ferimentos antigos ou doenças para conseguir vagas no hospital. Artesh afirma que há um motivo claro para esses soldados não quererem lutar na guerra de Putin. A UNN afirma que o aumento de doenças e ferimentos não é coincidência, pois circulam rumores sobre o envio de tropas de Kherson para Pokrovsk na 205ª Brigada. Soldados russos não querem lutar em Pokrovsk, mesmo com a Rússia prestes a capturar a cidade. Até 10 mil soldados morreram ou ficaram feridos em 2025 para facilitar essa captura. Além disso, aqueles que vão para Pokrovsk agora e de alguma forma conseguem sobreviver, sabem que mais combates os aguardam. O restante do cinturão da fortaleza de Donetsk ainda precisa ser destruído, como mostramos em nosso vídeo sobre o tema. O aumento de grupos inteiros de soldados que de repente sofrem ferimentos e até recorrem quando são informados de que estão aptos a voltar para o combate não é surpreendente quando considerado nesse contexto. Esses soldados buscam qualquer desculpa para evitar a rotação. E, ao fazerem isso, eles estão tentando ativamente desobedecer ordens diretas emitidas por Putin e seus comparsas militares. Os partidários enfatizam que os militares estão cada vez mais declarando sua falta de vontade de ir para a linha de frente e estão procurando qualquer maneira de escapar. Relatórios da UNM. E os soldados em Kherson não são os únicos procurando maneiras de sair. Fingir ou, em muitos casos, causar ferimentos em si mesmos se tornou uma prática comum nas forças armadas russas desde que Putin iniciou sua invasão. Embora os soldados em Kherson não pareçam dispostos a se machucar para escapar do dever, outros soldados vêm fazendo exatamente isso há anos, desde pelo menos agosto de 2022. O International Business Times noticiou comentários do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, que explicou essa tática cada vez mais comum pelo Facebook. Os ocupantes russos sofrem perdas, estão desmoralizados e procuram qualquer oportunidade para evitar as hostilidades. Eles fingem ferimentos leves, recorrem à automutilação e simulações. O Estado-Maior-Geral afirmou que há mais sabotagem às ordens dos oficiais, especialmente em ações ofensivas. Quanto mais a guerra dura, mais isso persiste. A mesma lesão usada para evitar combates virou uma tática russa, assim como seus ataques insensatos contra as defesas da Ucrânia. Um ano após o relatório do International Business Times, o Business Insider revelou que soldados russos estavam tomando medidas ainda mais extremas para evitar as trincheiras e conseguir tempo na enfermaria. O veículo relatou rumores de que soldados russos, exaustos, estendiam as mãos das trincheiras, esperando que uma bala ucraniana os atingisse. Essas tentativas de se ferir são uma troca. Um soldado russo que perde o uso de uma mão não pode mais segurar um fuzil ou carregar suprimentos, tornando-se inútil para Putin e seu exército. Essa é a teoria. Na prática, Putin mostrou que ferimentos, reais ou não, quase nunca salvam soldados russos do destino na linha de frente. Enviar feridos de volta à luta virou algo tão comum quanto se ferir para não lutar, ao que parece. Desde outubro de 2024, Putin envia soldados feridos e deficientes para lutar na Ucrânia. Isso de acordo com um relatório da Medusa datado daquele mês, no qual conta a história de um soldado russo chamado Andrei. O soldado russo relata como se feriu e qual foi a reação da Rússia. Atacamos perto de Bakhmut, um tanque atirou e um estilhaço quebrou minha clavícula, diz Andrei. Quando começaram a nos eliminar, um estilhaço atingiu meu olho direito e queimou minha retina. Agora só vejo uma mancha preta. Lesões desse tipo, especialmente que afetam tanto a visão, deveriam afastar um soldado do serviço ativo.
Para Andrei, porém, sua decisão de não renovar o contrato com a unidade militar que o levou a essa situação não o salvou. O ex-presidiário, que se alistou para evitar prisão por roubo de carro, assinou contrato com o Ministério da Defesa da Rússia. Andrei achou que a lesão no olho o afastaria dos combates, mas se enganou. Eles não se importaram com minha visão, disse Andrei. Na verdade, eu pedi para ser motorista, mas me colocaram como atirador, granadeiro. Em vez disso, disseram, você vai dar um jeito, vai aprender a atirar com o olho esquerdo. Andrei nunca aprendeu a mirar usando o único olho que funcionava. De alguma forma, ele conseguiu sobreviver ao tempo que passou na guerra. Andrei não é o único soldado ferido que a Rússia mandou de volta ao combate. Em dezembro de 2024, o Moscow Times informou que soldados feridos eram enviados à linha de frente antes de finalizar o tratamento. O mesmo ocorre com soldados doentes. Não nos deixam concluir nada, disse um soldado russo. Mandam muitos com hepatite. Eles querem que o exército seja infectado? Meses depois, a Cable News Network divulgou um vídeo de drone ucraniano mostrando soldados russos mancando com muletas em zonas de combate. Soldados russos em Kherson podem tentar enganar Putin fingindo ferimentos. Mesmo com longas internações suspeitas, eles provavelmente ainda serão transferidos para Pakrovsk, na melhor das hipóteses. Eles evitam a rotação por semanas, mas serão enviados de qualquer forma, mesmo feridos. O descaso com a saúde dos soldados é provavelmente por isso que a Rússia enfrenta alta deserção. Em abril, o Barents Observer relatou que milhares de soldados russos desertaram da guerra de Putin. Foram registrados mais de 50.550 casos de recusa ou ausência não autorizada só no Distrito Militar do Sul da Rússia. Em 2024, quem não consegue sair dos combates fingindo ferimento busca outras formas de escapar das ordens de Putin. A deserção é um jogo perigoso desses soldados, levando ao segundo dos 3 problemas que Putin enfrenta agora. A Rússia tem soldados na linha de frente que se recusam a lutar e está os brutalizando. Em 10 de dezembro, o Kiev Post noticiou sobre o chamado Porão dos Rafusniks, termo usado para rotular soldados russos presos na Ucrânia ocupada por se recusarem a cumprir ordens de Putin. Esses soldados não estão fingindo ferimentos. Em vez disso, eles estão simplesmente dizendo não às ordens, por medo pela própria vida ou discordância das ações de Putin na Ucrânia. A Rússia desenvolveu uma maneira assustadora de lidar com esses soldados, tendo a região ocupada de Mariupol no centro dessa solução. Segundo o Kiev Post, a Rússia mantém soldados que desobedecem ordens no porão de um canteiro de obras abandonado, onde esses soldados são espancados e tratados pior do que gado pelos supostos crimes que cometeram. A ironia é que esse calabouço subterrâneo fica em Meloquino, uma vila litorânea no Mar de Azov, há muito tempo conhecida como resort de férias. O que era um lugar alegre virou cenário de horrores cometidos por soldados russos contra seus companheiros. O Kiev Post divulga comentários de um ex-prisioneiro de Meloquino chamado Yegor Karin. Karin descreve sua antiga prisão como escuridão, penumbra, falta de ar, caixas úmidas, paletes e garrafas. Ele afirma que militares russos costumam esconder infratores por até 1 ano. Karin acrescenta que todos que saíram da unidade sem permissão, desertores ou não, são colocados lá. Outro soldado, sob o pseudônimo Yuri Shiplakov, diz que o pequeno porão já abrigou 98 pessoas que dormiam em turnos, presumivelmente porque não havia espaço suficiente para que todos os 98 presos se deitassem. Mais um ex-prisioneiro, que usa o apelido Stanislav Kozlovsky, acrescenta: sempre fede terrivelmente. Lá, eles te mantêm como gado, ou pior. Ele também revelou que não são apenas aqueles que tentam desertar que acabam no calabouço do porão de Meloquino. Soldados incapacitados, com problemas mentais ou que falharam no exame médico militar, costumam ser enviados para lá como punição. Como dissemos, para Putin, soldados feridos ou doentes não são retirados da linha de frente. Isso pode ser suficiente para que esse soldado seja enviado a um porão de prisão horrível, onde talvez morra. A coisa mais louca sobre esse local turístico, que virou local de tortura, é que o turismo na verdade não acabou. A Rússia segue tentando manter Meloquino como destino turístico, apesar da guerra na Ucrânia. Os detentos são forçados a trabalhar na infraestrutura destruída da vila para receber um tratamento melhor, segundo relatos da mídia United 24. O Kiev Post acrescenta que os prisioneiros só podem ir ao banheiro em um sanatório próximo 1 vez por dia, e apenas em horários em que fiquem fora da vista dos turistas que circulam pela vila.
A própria existência dessa prisão improvisada demonstra que a Rússia tem mais do que apenas problemas com soldados que fingem ferimentos e doenças. Há soldados suficientes que se recusam a seguir as ordens de Putin, a ponto de o país precisar encontrar meios únicos e cada vez mais brutais de punir esses soldados para dissuadir outros de seguirem o mesmo caminho. Se você acha que isso não é um problema, pense novamente. Limitado a Mariupol, em Donetsk, uma unidade inteira de soldados russos recentemente se recusou a participar de um ataque, para grande irritação de seu comandante. Saiba mais sobre a unidade e o impacto das recusas para Putin em nosso vídeo. Uma prisão em um porão sujo está longe de ser a única resposta da Rússia para soldados que não obedecem às ordens. Segundo o Guardian, em relatório de outubro, alguns comandantes russos nem se preocupam com prisão. As punições preferidas deles são enviar seus soldados para operações suicidas ou, se nem se dão ao trabalho de fazer isso, executam os soldados imediatamente. O Guardian se baseia em investigação da Verstka, veículo independente que coletou relatos de soldados russos e familiares de mortos. O veículo usou reclamações oficiais e vídeos e confirmou pelo menos 150 mortes causadas por comandantes, embora o número real provavelmente seja maior. Alguns comandantes nomearam atiradores de execução em suas unidades para punir quem desobedece ou os decepciona. Soldados que desobedecem e não são executados recebem punições severas. Tropas que desobedeceram ordens teriam sido jogadas em fossos com grades de metal, molhadas e espancadas por horas ou dias, segundo o Guardian. A investigação descobriu que, em alguns casos, eles foram forçados a lutar entre si em batalhas ao estilo gladiador até a morte, segundo relatos de testemunhas. Uma solução medieval para um problema militar moderno não resolve o desafio de Putin com tropas desobedientes. Mas esse tipo de brutalidade não é uma falha do exército russo, é uma característica dele. Uma característica criada para incutir nos soldados a mentalidade de sobrevivência do mais forte, tornando-os insensíveis para sobreviver. Aqui vemos o terceiro dos 3 problemas de pessoal de Putin. O que acontece quando soldados que foram expostos a tanta brutalidade acabam voltando para casa? Essa é uma pergunta para a qual o Kremlin não tem uma boa resposta, pelo menos quando se trata de reintegrar esses soldados à vida civil. A resposta aparece nas ações de alguns soldados que já voltaram à Rússia. O que esses soldados fazem é só a ponta do iceberg de um problema que vai piorar muito. Independentemente de quem vença a guerra, os soldados russos que retornam estão matando e ferindo pessoas comuns em uma escala assustadora. Segundo o relatório de 9 de dezembro da United 24 Media, com informações do veículo russo exilado Vestka, soldados russos que retornaram já mataram ou feriram mais de 1.000 pessoas desde o início da guerra. Nem todas essas mortes e ferimentos foram causados por ex-soldados perdendo o controle e infligindo a brutalidade que presenciaram nas pessoas que Putin tenta proteger dos efeitos da guerra. Ele começou. A United 24 informa que ao menos 551 pessoas morreram em incidentes com veteranos da guerra da Ucrânia. Metade, ou 274 dessas vítimas foram assassinadas. Outros 163 morreram por ferimentos graves, somando 437 mortos por violência deliberada. Dos demais, 78 morreram no trânsito e 36 faleceram. Devido a outros casos criminais, muitas vezes envolvendo drogas, os assassinatos violentos são menos surpreendentes do que os acidentes de trânsito e outros empreendimentos criminosos. Esses 2 problemas mostram que a volta dos soldados é mais complexa do que apenas alguns perturbados, retornando e impondo a brutalidade da guerra ao próprio povo. Crimes ligados a drogas indicam que soldados russos recorrem a substâncias, talvez para fugir do que vivenciaram ou aumentar a renda. Eles não fazem mais parte da folha de pagamento das Forças Armadas Russas. Lembre-se disso. Voltaremos a esse ponto já já. Outro fato interessante do relatório da mídia United 24 é que muitas das mortes e ferimentos causados pelos veteranos russos são infligidos por aqueles que eram prisioneiros antes de se alistarem para lutar. Na Ucrânia, esses criminosos mataram 163 pessoas e feriram 252 desde que voltaram, adicionando mais uma camada ao problema dos soldados que Putin enfrenta no futuro da Rússia. A decisão míope de oferecer liberdade a condenados em troca de tempo lutando na Ucrânia vai prejudicar enormemente a Rússia nos próximos anos. Putin sabe o que aguarda seu país com o retorno em massa desses ex-prisioneiros. Como a ABC News da Austrália informou em outubro, o veículo afirma que até 180 mil dos soldados russos que lutam na Ucrânia foram retirados dos gulags. A maioria não voltará às celas ao retornar.
já estão soltos nas ruas e ainda há dezenas de milhares para retornar. O veículo também relata comentários feitos por um especialista russo em assuntos de segurança chamado Mark Gagliotti, que diz: de fato, a decisão de Moscou de recrutar gangsters condenados, assassinos, estupradores e outros criminosos graves em grande escala garantirá que o impacto em casa seja excepcionalmente perturbador. As mortes causadas por esses prisioneiros que retornam já provam isso, e é provável que muitos outros morram. Quando a maioria do exército de condenados da Rússia voltar, mesmo sem considerar suas ações, não se pode esperar que esses soldados se reintegrem imediatamente à vida civil. Citei o dinheiro como possível problema, e a Reuters explicou em um relatório de setembro por que isso vai acontecer. O veículo aponta que um recruta do exército contratado em Moscou pode ganhar até $65 mil americanos durante o primeiro ano de serviço. O valor deve subir se assinarem por mais anos, e o salário anual é além do bônus inicial de $24 mil americanos. Esse bônus sozinho é aproximadamente equivalente ao salário médio na capital da Rússia, o que significa que provavelmente é maior do que a média em muitas regiões fora de Moscou. Quando os soldados russos voltarem, retornarão a um país onde não conseguirão ganhar tanto dinheiro. Some essa realidade com até 180 mil soldados condenados atuando na Ucrânia e muitos outros traumatizados pela brutalidade que viveram servindo a Putin. Você tem uma receita explosiva, o que pode causar problemas futuros com o crime. Para onde um ex-soldado recorre quando fica sem dinheiro e não consegue ganhar como antes? Drogas, álcool e operações do crime organizado oferecem grandes recompensas pelo uso das habilidades que esses soldados adquiriram na Ucrânia. São possibilidades, e a Rússia já vivenciou isso. Veteranos da Guerra do Afeganistão, encerrada em 1989, retornaram a uma União Soviética em colapso. Isso permitiu que muitos se envolvessem com o banditismo. O jornal The Guardian afirma que o crime organizado dominou a Rússia nos anos 1990. Putin não precisa se preocupar tanto com isso. Ou será que sim? O crime organizado cresceu na Rússia nos anos 1990 devido ao colapso da União Soviética. Putin pode achar que tem mais controle do que aqueles antigos líderes soviéticos, mas a sociedade que ele criou está à beira de um colapso. A guerra na Ucrânia, soldados desobedientes, criminosos retornando e falta de lealdade já observada podem ter consequências. Justamente porque a Rússia, para a qual esses soldados vão retornar, estará madura para ser tomada pelo crime. Tudo isso graças à Ucrânia, que abalou a Rússia. Putin não consegue impedir isso, e seu regime autoritário sente pressão como nunca antes. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre as Forças Armadas Russas. Obrigado por assistir.